Muito bom dia! Bom dia! Já estamos prontinhos para mais uma hora do programa Consigo aqui na sua companhia no Manhãs da TV. Exatamente. Sejam muito bem-vindos ao Manhãs da TV, aqui na Curiacos TV. É uma alegria estarmos consigo, onde quer que você nos esteja a assistir, seja em casa, talvez no trabalho, enquanto está a trabalhar, tem aí o seu computadorzinho ou o seu tablet com o Manhãs da TV a passar, ou onde quer que nos esteja a escutar. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É um prazer estar consigo durante uma horinha aqui no nosso estúdio. Exatamente, estamos consigo de segunda a sexta-feira, trazemos o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos, convidados que nos trazem projetos que alegram o nosso coração e também sempre com o intuito de ser assim uma manhã bastante tranquila, uma manhã bastante informativa, não é? Porque nós gostamos que vocês estejam sempre informados e a par das coisas, mas também uma manhã bastante tranquila e bem disposta. Exato. Não é verdade? Nós gostamos de dar muita informação, nós temos variedíssimos convidados para falarmos das mais diversas temáticas. Se você tem algum tema que gostaria que nós abordássemos, por exemplo, aqui no Manhãs da TV, tem que ir às nossas redes sociais e dizer eu gostaria que vocês falassem um bocadinho deste ponto ou deste, e nós tentaremos, né, se conseguimos arranjar um convidado para depois estar cá connosco, normalmente conseguimos com facilidade. Temos uma equipa boa que nos ajuda nisso e iremos abordar esse ponto. Mencionei que temos as redes sociais e essa é a forma de você tem de estar em contacto connosco. Exatamente, e nas nossas redes sociais você também pode partilhar as redes sociais com os seus amigos, também dar a conhecer o nosso programa, porque nós estamos a ser vistos um bocadinho por todo o mundo, através da internet nós chegamos literalmente em qualquer parte do mundo onde você esteja, também através dos nossos canais nacionais portugueses nós também chegamos à sua casa, onde quer que você esteja, e através do satélite espaçado nós também cobrimos a Europa, não é? E parte do Norte de África. Exatamente. Portanto, estamos a ser vistos um bocadinho por toda a parte. E também, já sabe que as nossas entrevistas elas são colocadas no YouTube, passado uma semaninha ou duas, que é para você rever e partilhar. Portanto, feitas as apresentações, hoje nós vamos ter um programa muito interessante, não é, Sara? Exatamente. Vamos ter um programa muito interessante. Vamos estar à conversa com o Dr. Luís Lameira. Ele é psicólogo clínico e nós vamos aqui abordar alguns assuntos que eu sei que é do seu interesse, portanto, fique com atenção ao nosso programa, porque você vai gostar muito. Exatamente. Vamos falar sobre, quer já mencionar, o que é que vai ser o tópico? Vamos deixar surpresa. Surpresa? Ok. Surpresa. Então nós voltamos já de seguida para estar com o nosso convidado. Bem, acho que já revelámos, não é? Porque estava ali a dizer saúde e bem-estar. Ora bem. Portanto, eles já devem ter percebido que alguma coisa estará ligada à área da saúde, não é verdade? Claro que sim. E também é psicólogo clínico, nosso convidado, portanto, claro. E temos aqui connosco o Dr. Luís Lameira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. É um prazer. Obrigado. Obrigado pela recepção, pelo convite. É uma honra estar aqui na vossa companhia. Nós é que agradecemos. Veio de Braga de propósito para estar aqui. Braga fica um bocadinho distante, não é verdade? Sim, Fez sim. assim umas horinhas de viagem, mas pronto, é muito bem-vindo e é bom porque eu sou do Porto e assim tem alguém que é aqui perto das terras do norte, não é? Não fica aqui sozinho só com os lisboetas, não é? Estás a perceber? Estou a perceber a dica que eu te estou a mandar? Já somos dois aqui, então. Exatamente. Quando nós falamos, hoje vamos estar a falar acerca de saúde e bem-estar, nomeadamente saúde mental, não é verdade? É um tópico que até já chegamos a abordar aqui com outros convidados também aqui no programa. Às vezes quando se fala só de saúde, ultimamente fala-se muito acerca da alimentação, que é importante, acerca do desporto. Sim, mas uma parte que nós não podemos deixar, não podemos esquecer é o psychic, não é? O psíquico, é a mente. É o fundamental, não é? Se o psíquico não estiver bem, nada funciona. Exatamente. Certo, doutor? Faz todo sentido. E é uma saúde que é difícil de lidar porque não é dar um medicamento, não funciona assim, Muitas não é? vezes não é visto, não é? Exatamente. Muitas vezes não é assim. Antes de mais, muito obrigado pelo facto de me receberem aqui, porque eu acho que é muito importante falarmos cada vez mais de saúde mental. Eu, enquanto psicólogo clínico, diariamente atendo dezenas e dezenas de pessoas desesperadas por procurar ajuda, quer seja ao nível do luto, ao nível de depressões, ao nível de stress pós-traumático, traumas que já vêm de trás, etc. E com a pandemia, aquilo que eu noto é que essas perturbações são ainda mais pesadas. Portanto, é o momento exato para falarmos, porque ainda estamos agora a digerir uma pandemia. Também temos esta questão da guerra que influencia muitas das vezes, principalmente as crianças, o desenvolvimento emocional e psicológico delas. Portanto, sem dúvida nenhuma de que para trabalharmos estes problemas temos que ir à raiz deles e temos que dar-lhes ferramentas para que as pessoas
pessoas possam resolver o problema e não passa propriamente apenas por uma abordagem psicofarmacológica, ou seja, pelo fármaco. Portanto, concordo consigo. Exato. Para quem está a conhecer o doutor pela primeira vez, pode-nos falar um bocadinho do seu percurso, como é que entrou para ser psicólogo clínico, né? Como é que conheceu esta área? Tinha alguém na família que também estava ligado a esta área? Fala-nos um bocadinho do seu percurso. É uma pergunta muito interessante. Eu, na minha infância e na minha adolescência, eu sempre, portanto, não sei se também na vossa aconteceu isso, mas eu passava muito tempo fora de casa, na casa dos vizinhos, brincar na rua, com os dois também. etc. E muito poucos videojogos, se bem que é muito importante os videojogos moderadamente para o desenvolvimento cognitivo, atenção, raciocínio, memória, etc. E, entretanto, eu falava muitas vezes com as mães dos meus amigos e via-as muitas vezes deprimidas e tentava ajudá-las, etc. E elas desabafavam problemas que não desabafavam com ninguém. Eu acho que foi a partir daí que comecei a ganhar esse bichinho. E muita gente nas turmas pelas quais eu passei sempre também ia partilhando alguns problemas, etc. E eu pensava que na altura aquilo já era psicologia. Mas não, mas de certa forma já tinha algumas, modéstia à parte, algumas qualidades, que era o ouvir, o tentar ser empático, o colocar-me no lugar do outro, etc. Se bem que não quero estar aqui a misturar aconselhamento com a psicologia clínica propriamente dita. Sim. Porque nós psicólogos damos ferramentas, damos orientações, ajudamos a raiz do problema. Não dizemos à pessoa, vai pelo caminho A ou vai pelo caminho B. Ajudamos numa descoberta interior para que elas possam realmente conseguir sozinhas atingir os seus objetivos, sempre com uma base de ferramentas cientificamente válidas. E, entretanto, foram-se passando esses anos, entretanto, já com 14, 15, 16 anos já tinha mais noção das coisas e perguntava às mães dos meus amigos, então, como é que vocês fazem para resolver isso? Vou dar umas caminhadas e, invariavelmente, muitas delas partilhavam comigo que tomavam muita medicação e vias muito anestesiadas, muito apagadas, etc. E desde aí comecei a investigar até que ponto é que esse é o caminho mais saudável para trabalhar as depressões, as perturbações da ansiedade, entre outras coisas. Daí é que surgiu um pouco esse bichinho para que depois pudesse envergar logo na minha primeira opção, a psicologia, sendo que nós nos primeiros 3 anos não escolhemos psicologia clínica, escolhemos geral. Sim. E depois os últimos 2, como foi o mestrado integrado em Bolonha, aí no 4º ano podemos optar por clínica e saúde, organizacional e agora uma terceira que eu não me recordo. Eu aí optei por clínica e da saúde. Portanto, respondendo à vossa pergunta, basicamente, foi aí que surgiu tentar perceber o Ministério da Mente com base em algumas mais dos meus amigos que vias muito transtornadas e muito depressivas. Como é que eu posso ajudar essas pessoas? Sim, então é engraçado, não teve ninguém na família que puxou por isso, você já não teve ninguém jovem? Nunca tive ninguém na área da saúde. Ok, super interessante. Quando nós falamos acerca de saúde mental, é super interessante que até já começámos a abordar acerca da pandemia. Eu já uma vez ouvi alguém dizer que já tivemos muitas epidemias, mas se calhar esta é a primeira pandemia. E nós pensamos assim, como por exemplo a peste negra, né? Houve lugares que nunca tiveram a peste negra, que nunca foram afetados. Sim, sim. Houve lugares que nunca tiveram, por exemplo, outro tipo de febres, outro tipo de doenças que são mundialmente conhecidas. Mas esta, toda a gente passou por ela, o mundo inteiro parou. E, como mencionou, reparou que pessoas que já tinham certas dificuldades, certas lutas que estavam a travar a nível de saúde mental, que se agravaram e outras que se calhar não tinham indícios, se calhar começaram a mostrar. Concorda com esta afirmação e a pandemia, por causa de termos ficado fechados em casa e não termos saído tantos, veio provocar mais isso? Concordo, faz todo sentido, excelente análise. E queria acrescentar aqui um ponto essencial, que eu acho que isso é da máxima preocupação para os pais, para os educadores que nos ouvem, que é o seguinte: nós, adultos, com maior ou menor dificuldade e com ajuda psicológica, podemos dar a volta a determinados transtornos psicológicos, desde que, claro, façamos também a nossa parte enquanto pacientes, porque um trabalho psicológico é um trabalho a dois, um trabalho em equipa, e o paciente também deve fazer a sua parte. É quase como nós, quando vamos ao nutricionista, claro, convém seguir as orientações, ou quando vamos a um personal trainer ou um PT. Mas a minha principal preocupação está com as crianças, porque pensem comigo um pouco. Crianças, desde o momento que nascem até que têm 2 anos, nunca verem o rosto completo dos adultos. Já viram o impacto no desenvolvimento cerebral que isto pode causar a médio e a longo prazo? Crianças que não tiveram a oportunidade do toque,
do brincar de uma forma natural e tranquila, estando condicionadas e fechadas em casa, já viram esse impacto negativo? Nota importante, as tecnologias são muito importantes e ajudaram muito nesta pandemia. O Zoom, o Teams, etc., através de mitigar realmente as saudades das pessoas à distância e mesmo ao nível do ensino. No entanto, falta a componente humano-afetiva, o estarmos presentes aqui, olhar olhos nos olhos, etc., o toque, o afeto, o carinho, e isso é importante para o desenvolvimento cerebral. Posto isto, muitos desses problemas podem não se manifestar agora, mas podem manifestar-se a médio e a longo prazo com alguns gatilhos ao nível do percurso de vida. Que tipo de gatilhos é que podem ser esses? Levar um não de um namoradinho ou de uma namoradinha, um professor mais agressivo, bullying, etc. Porque isso podem ser gatilhos para, no futuro, desencadear estes traumas que estão aqui no inconsciente e que ainda não se manifestaram nas crianças. Essa é a minha principal preocupação, sem descurarmos dos adultos, porque os adultos também sofreram muito ao nível de sintomatologia depressiva e também muitas perturbações obsessivo-compulsivas, o medo de serem contaminados, etc., ao ponto de muitos não conseguirem sair de casa. Ok, Sim, certíssimo. sim. Portanto, isso é realmente, quando pensamos nisso, pensamos, são crianças, normalmente é o que se pensa em geral, são crianças, eles não vão se lembrar disto, isto vai se esquecer, isto vai passar rápido, são 2 anos, isto agora eles vão endireitar. Mas também isso já não é ouvi verdade, dizer, porque nós próprios temos a nossa forma de pensar, nós lembramos-nos de coisas que se passaram na nossa infância, algumas boas, outras menos boas, e que ainda hoje nós nos lembramos, não é? Sem Portanto, dúvida. acaba por ficar que depois, muitas vezes, mais tarde, se não forem tratadas, principalmente as menos boas, se não forem tratadas, pode fazer exatamente aquilo que o Dr. Luís estava a dizer, que é despertar o gatilho, não é? Ou pressionar, não é? Portanto, nós temos uma reação em relação àquela situação porque acabamos por transportar porque não ficou tratado, não é? E esse também é um pouco o receio agora desta fase da pandemia, mas da saúde mental geral, a nível geral. Sem dúvida. Tocam aí num ponto concreto que é da máxima importância, que é o seguinte: a mente pode esquecer, mas o corpo não esquece. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que muitas das nossas memórias podemos não tê-las presentes do ponto de vista imaginário, mas ao nível do corpo, se elas não forem digeridas corretamente, elas vão se manifestar corporalmente. Dou-vos um exemplo: pessoas que passam traumas dentro da barriga da mãe. Por exemplo, mães que foram alvo de violência doméstica enquanto estavam grávidas, que o pai, o progenitor, não esteve presente, elas geriram mal isso, e há determinadas técnicas da psicologia que permitem trabalhar traumas perinatais, pré-natais, antes, durante a gravidez e depois durante o parto. Nesse sentido, há um psicólogo muito conhecido nos Estados Unidos, se chama David Grand, e ele há cerca de 15, 20 anos atrás estava em Israel a fazer uma demonstração. Entretanto, pediu a um indivíduo que fizesse uma demonstração com ele para ajudá-lo a tratar de uma fobia de ratos. E ele automaticamente, ao fechar os olhos, entrou aquilo que nós chamamos uma espécie de ir ao passado, hipnose, etc. E ele reviveu, através de sensações, o parto, e chegou à conclusão que esse medo estava associado realmente ao facto de ter ficado com dificuldades ao nível do cordão umbilical, julgou no pescoço, agora não me recordo exatamente a zona do corpo. Isto para dizer o quê? Imaginem os traumas que o corpo pode guardar destas crianças que passaram pela pandemia. Ok, exatamente. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, estamos. E lá está, e às vezes nós também já ouvimos dizer que é de pequenino que se torce o pepino. Ou seja, as pessoas têm que ter cuidado que a criança, como ela vai crescer uma árvore, se vai crescer direito ou vai crescer assim meio torta, tem muito a ver com a estaca que se põe na criança logo de cedo. Ou seja, a criança tem que crescer numa família saudável, tem que crescer com boa alimentação, tem que crescer com cuidado, com carinho, com amor, com essas coisas, mesmo com o cuidado com a atividade física, não ficar tanto fechado em casa, só focado nas redes sociais, porque isso, digo eu, que é como uma estaca que vai ajudar a árvore a crescer direito e não a crescer para os lados. Mas a nível geral, não é? Nós também temos que perceber que a sociedade, o normal da sociedade não é isso. Portanto, mas estamos há muito formas, acelerados, eu acho. Sim, mas a realidade, muitas vezes, em muitos lares, infelizmente, não é um lar feliz, não é um lar onde a pessoa consegue fazer muitas vezes aquilo exatamente que estavas a dizer, uma alimentação saudável, ter muitas vezes bons relacionamentos dentro de casa, não é? Tempo, sim. Exatamente porquê? Porque aquilo que estavas a dizer também, que nós andamos muito acelerados, portanto acabamos por ficar quase automáticos, não é?
tipo com o botão ligado, não é? Nunca desligamos, andamos sempre em non-stop. E muitas vezes o que é que isso faz? Faz que nós precisamos de compreender também quando é que é necessário, qual é a melhor altura de nós recorrermos a um psicólogo, porque isso também é importante nós percebermos isso quando temos uma situação familiar. Concordo consigo, temos que perceber esse timing porque por vezes pode ser quase tarde demais. Quando digo quase tarde demais, não há situações irreversíveis. Eu tenho pacientes meus que antes de recorrerem a mim, muitos deles já estiveram internados em hospitais psiquiátricos e muitos deles conseguiam não recuperar e estão bem, estão a 100%, mas quanto mais cedo percebemos esses sinais, melhor. E perguntando-me ao nível dos sinais, muitas das vezes é uma irritabilidade que perdura no tempo, é uma tristeza fora do normal, é uma tristeza muitas vezes que nos suga as energias, é uma mudança de apetite ou comer exageradamente ou deixar de ter o apetite, é o facto de eu desmaiar sem motivo físico aparente, muitas vezes os chamados ataques de ansiedade, ataques de pânico. E por vezes, o simples facto de andarmos acelerados e não conseguimos colocar prioridades na nossa vida. Por exemplo, eu ao vir para aqui, estava a vir numa plataforma digital em que estava a falar com o senhor que faz o mesmo serviço que os táxis, essa plataforma digital que é muito conhecida, e o senhor estava-me a dizer: eu trabalho 7 dias por semana, desde o início de fevereiro. Ou seja, tive-lhe a dar algumas dicas. Olha, eu sou psicólogo, mas isto não é nenhuma consulta de psicologia, não é? Mas posso dar aqui algumas sugestões, etc., entre outras coisas, mas está na altura de tentar perceber porque é que faz isso. Será que é medo de não ter dinheiro para pagar as contas? Será que é algum medo mais ao nível do inconsciente? Por vezes não necessitamos chegar a estados limite de pensamentos suicidas também para recorrermos a um psicólogo. E há muitas pessoas vistas como dar e vender saúde mental que têm psicólogos, o Cristiano Ronaldo, vários jogadores de futebol, porque a psicologia clínica não vai só ajudar a pessoa a diminuir aqueles sintomas depressivos, de ansiedade, pós-traumáticos, etc. Mas também ajuda a promover hábitos mais saudáveis e a potenciar a pessoa, quer seja em apresentadores de televisão, quer seja artistas, escritores, escultores, jogadores de futebol e outros atletas. Ok. Um psicólogo clínico é como se fosse um médico de família em rotinas gerais, mas nomeadamente mais focado para os assuntos da mente, certo? E exatamente, apesar de chegarem na maior parte das vezes até nós, pessoas com grande sofrimento psicológico, não raras as vezes, algumas pessoas vêm ter comigo e dizem mesmo: olha, eu quero melhorar aqui, como é que eu posso gerir os meus hábitos de estudo? Como é que eu posso melhorar e a minha alimentação emocional? Atenção, o nutricionista trata de outra parte. Muitas vezes a alimentação é emocional, não é o tal descontrole, o tal termo em inglês binge eating, entre outros aspectos. Portanto, pode ajudar-nos o psicólogo também a potenciar-nos características positivas que nós já temos. Sim. Falar em público, por exemplo, Exato. entre outras coisas. Quando falamos acerca da pandemia e do impacto que teve nas crianças, acha que, no geral, pronto, há pais que se calhar têm casas com mais terreno ou tiveram mais facilidade em contato com as pessoas, outras não. Acham que deveriam levar as crianças já a procurar por um psicólogo clínico só para terem a certeza que está tudo bem com a criança, para ela começar a ter um bom acompanhamento, sobretudo agora que estamos a começar a sair da pandemia, mas como mencionou, pode haver casos que só serão vistos a médio e a longo prazo? Sim, faz todo sentido filtrarmos e percebermos se essa criança tenha algo que seja importante ser trabalhado. Porque muitas das vezes os pais ligam, os pais vêm-me com uma criança, eu faço uma avaliação e digo-lhes: não precisa. Isso. E assim já ficam mais tranquilos. Noutras situações, sim, noutras situações é importante arregaçarmos as mangas. Quando eu digo arregaçarmos as mangas, não é só o psicólogo e a criança, os pais também têm que fazer esse trabalho. Porque há determinadas situações que até aos 12 anos, em algumas, eu não preciso de ver a criança, eu só trabalho com os pais. Porque há situações que os pais fazem que estão a prejudicar a criança e que não estão a fazer com que ela desenvolva aquilo que eu chamo a carapaça emocional, ser tolerante à frustração. Vou dar-vos um exemplo muito simples. Viro-me para um miúdo de 3 anos, vamos imaginar, eu como pai viro-me para um miúdo de 3 anos e digo-lhe: olha, vais comer a papinha agora até ao fim, etc, depois eu deixo-te brincar com o cãozinho. Não. E depois o que é que eu faço? Adoto aquelas estratégias como enquanto o menino está a comer, eu, enquanto pai, estou ao lado com um ecrã e ele a jogar. O que é que isto vai fazer? Isto vai transmitir à criança uma baixa capacidade de frustração. Nós temos que, de uma forma moderada, frustrar as crianças. Nós temos que, de uma forma moderada, dizer-lhes não em determinadas situações. As 2 vitaminas mais importantes para o desenvolvimento cerebral de uma criança, é o amor.
o amor, o carinho, o afeto, o reforço positivo, muito bem, filho, eu amo-te muito, etc. E 2, N, não. Determinadas situações, frustrá-la, ignorar às vezes quando elas fazem birra, porque nesse sentido, ela aprendendo-se a frustrar em criança, quando for mais velha, vai conseguir gerir melhor a realidade que não consegue controlar. Porque muitas das vezes há coisas que nós não conseguimos controlar, as atitudes dos outros, quando alguém nos diz não, quando temos um problema no trabalho, quando temos um problema com o chefe, quando temos uma desilusão amorosa, etc, etc. Isso vai se refletir na vida adulta. Portanto, pais ou educadores, porque muitas vezes são os pais que estão a cuidar dos filhos, nem toda a gente tem está nessas situações, é muito importante dar essas 2 vitaminas. Não dizer não apenas por dizer não, só por uma questão da autoridade, mas saber dizer não em determinadas situações, nomeadamente quando está a comer, esperar do início ao fim nas refeições, arrumar os seus brinquedinhos, coisas simples e adequadas à idade da criança. Muitas vezes a forma também como nós falamos com as crianças, muitas vezes nós dizemos um não, não é? Mas também acha que é importante também explicar à criança, muitas vezes, o porquê daquela situação. Porque é que nós estamos a dizer que não? Porque é que aquilo não é correto? Não quer dizer que seja em todas. Há situações que a gente diz não e acabou e é por ali. Mas, possivelmente, se calhar em grande parte das situações, será que é benéfico também para a criança também, muitas vezes, entender o porquê do não? Sim, se for uma criança mais crescidinha, com 7 ou 8 anos, por que não explicar? No entanto, a melhor forma de educarmos uma criança é através do nosso comportamento, aquilo que se chama efeito modelagem. Porque muitas vezes aquilo que me aparece em consulta é a mãe ou o pai dizem o meu filho fala muito alto, eu já lhe expliquei que falar alto é muito mau, é uma falta de educação na escola, com os tios, com os avós, os primos, o padrinho, etc. E eu pergunto, mas a mãe e o pai também falam? Sim. Então, aí a questão, podemos dar uma justificação, mas em 90% do caso a criança vai aprender mais por aquilo que vê, o tal efeito de modelagem. Eu posso dar-vos um exemplo muito simples e pessoal. Eu adoro o meu pai é uma pessoa maravilhosa. No entanto, eu quando tinha 7, 8, 9 anos, eu via-o a fumar compulsivamente. Oh pai, mas tu estás a fumar, mas fumar faz mal, não deves fumar, não fazes como o pai. Isto me batia na cabeça. Infelizmente, durante a adolescência tive a minha experiência, já não sou fumador há muitos anos, como fumador, e eu acredito que isso possa ter interferido, digamos assim, com aquele mau exemplo que o meu pai me deu, que felizmente tudo o resto foram bons exemplos na vida deles. Para vos dizer que a criança não aprende tanto por palavras, mas mais por aquilo, pelos atos e comportamentos das figuras de referência, que normalmente são os pais. Exato. Isto está a ser muito bom, estamos a aprender muita coisa. Depois vocês estão em casa, não se preocupem que vamos ter isto disponível no YouTube para você rever e partilhar, certeza que vai partilhar bastante. Quando falamos acerca de crianças, eu sou apologista de que mais vale prevenir do que remediar, e por isso estamos a falar de crianças, porque é começar desde cedo. Por exemplo, nós tivemos a falar que a tecnologia é muito importante, traz imensos benefícios. Só que por um lado estamos a ver que antigamente, como nós, saíamos muito para brincar, íamos para a rua, íamos jogar, ficávamos até tarde, com todo o respeito que os pais deixavam. Hoje estão muito focados no telemóvel, estão muito focados nos videojogos. Até que ponto é que isso pode começar a causar problemas e que os pais têm que começar a ter cuidados e se calhar dizer não? Pequenos sinais muito simples. Ao acordar, se virmos reparamos que a criança ou o adolescente está muito irritado ao acordar, aí podemos chegar à conclusão que pode estar a ter um sono que não é suficientemente reparador. E o sono é importantíssimo. E as tecnologias podem interferir negativamente no sono. Portanto, primeiro ponto, independentemente de acharmos que o nosso filho esteja ou não a exagerar nos gadgets, nas novas tecnologias, meia hora antes de dormir, convém evitarmos que entre em contacto com ecrãs. Meia hora antes de dormir pode ser puzzles, legos, sudokus, porque isso também vamos trabalhar outras partes do cérebro, que não a parte emocional, mas mais a parte do raciocínio, a atenção, a memória, e também vai ajudar a reorganizar as preocupações do dia-a-dia, ou seja, nos desligamos mais facilmente. Eu lembro-me que durante a pandemia uma médica partilhou comigo situações muito negativas que passaram, como devem perceber, não é? E ouvir aquelas máquinas do pi, uma das formas que ela utilizou para se desligar isso durante o sono, porque ela mesmo durante o sono tinha grandes dificuldades, e eu disse-lhe, então porquê é que não utilizam os legos, não é?
e ela, a utilizar Legos, permitiu-lhe realmente, naquela meia hora antes de dormir, começar a desligar-se esses pis, já estava quase a entrar quase numa questão quase stress pós-traumático, entre aspas. Mas muito simples, evitar tecnologias às refeições, arranjar algumas atividades em casa que não sejam, que sejam mais manuais, digamos assim. Agora, um tempo específico, não podemos dizer, porque algumas crianças podem ser mais ou menos tolerantes a esses impulsos. Agora, resumidamente, tecnologias, evitar definitivamente as refeições, nem televisão, porque às vezes usamos aquela desculpa, e tal, é só para ver as notícias, só temos tempo a esta hora, etc. Felizmente agora temos as boxes, temos o YouTube. Exato. E podemos consultar a TV Curiacos a partir de determinados meios, que não seja só a hora do jantar, certo? E também alguma atividade física, a partir daí, 3 ou 4 vezes por semana, a partir daí, não me parece que as novas tecnologias possam atrapalhar a criança. Agora, haver momentos específicos para que se possam desligar. Porque mesmo os graúdos, eu às vezes quando falo com professores, devido a alguns casos mais preocupantes que eu tenho em escolas e os professores querem entrar em contacto comigo, eu vejo a hora que os professores me enviam e-mails, 23h58, 1h12, 2 da manhã. Mesmo os adultos convém desligarem-se. Portanto, não trabalham no 112 os professores, não é? Não trabalham das urgências, desliguem-se. E é muito importante nesse sentido. Mas não me choca que todos os dias, 1 horinha, 1 hora e meia, à noite, um adolescente, uma criança de 6, 7, 8 anos possa estar no seu mundo dos videojogos e a jogar online com outros amiguinhos, desde que devidamente supervisionado, tendo em conta também os perigos da internet. Claro, certíssimo. Peço desculpa, mas até agora tenho falado só meia hora antes de dormir, por exemplo. Mas e de manhã? Se a criança acorda e às vezes liga-se a televisão, também isso pode ser prejudicial, a televisão, ou ter já o contacto já com telefones e tablets logo também de manhã? Não me parece prejudicial, desde que a criança tome o pequeno almoço focada na tarefa do pequeno almoço, sem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Porque viver o presente é muito importante. Evitar aquilo que os americanos em inglês chamam multitasking, em português multitarefas. Nós temos tendência a forçarmos-nos mais a sermos mais multitarefas, o que é ótimo no trânsito, certo? O que é ótimo em determinadas situações, mesmo para vocês enquanto apresentadores, em algumas situações. Agora, o tempo todo a fazermos isso pode ser prejudicial. Porquê? Porque estamos a trabalhar determinadas partes do cérebro que não são úteis e que o cérebro pode patinar e gerir mal emocionalmente. Okay. Temos que apostar cada vez mais em promover nas crianças e também nos mais crescidos situações para focarmos mais no presente, no aqui e no agora. Estudos dizem-nos que, em média, nós só estamos 15% no presente, porque basicamente a mente está passado, futuro, passado, futuro. Passado, o que é que provoca o passado? Pode provocar depressões. Futuro, preocupações e transtornos de ansiedade, se for uma forma exagerada. Ok, certo. Em termos de, passando agora um pouco mais para a faixa etária dos adultos, não é? Dos adolescentes, dos adultos. Também foi muito complicado gerir estas situações, não é? Nestas situações, estamos a falar em termos de pandemia. Portanto, gerir este tipo de situações que muitas vezes o ambiente familiar, depois... quando se voltou ao contexto escolar, por exemplo, os adolescentes, não é? E conheci várias situações assim, em que as pessoas passaram muito tempo fechados, como tivemos todos, mas depois, quando se voltou, houve alterações nos comportamentos, muitas vezes, dos adolescentes. Coisas que os próprios colegas não estavam habituados a ver e que chegou a uma certa altura que aquilo começou a despoltar, exatamente por situações que se estavam a passar dentro do ambiente familiar, não é? Na altura em que todos estávamos fechados, porque tivemos todos que nos... pelo menos tentar conhecer, não é? Porque muitas vezes, e creio que também sabe isso, não é? Que as pessoas muitas vezes vivem dentro da mesma casa, mas muitas vezes não se conhecem. Porque, olá, tudo bem? Então, olha, agora vão deitar, olha, agora vou comer, agora vou sair. Portanto, acaba por não haver muitas vezes aquela entreajuda e o convívio em casa, não é? E depois, como fomos obrigados abruptamente, não é? A ficar em casa, a estarmos mais todos juntos, a partilhar o mesmo espaço, as mesmas horas, tudo no mesmo local. Quando muitas vezes os adolescentes voltaram para as escolas, houve situações complicadas mesmo assim de gerir, não é? Os próprios colegas se aperceberam de situações que antes não se apercebia porque a pessoa quase que nem estava em casa.
Sim, faz todo sentido isso que está a dizer. E muitas das vezes, qual é que é a raiz do problema? A raiz do problema é quando os pais se ausentam da esfera do adolescente. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é, muitas vezes o pai e a mãe, aquilo que eu vejo em consultas, chegam cansados e quando eu lhes pergunto do trabalho, e quando eu lhes pergunto, e então, qual é que é o youtuber preferido do vosso filho, a personagem, o guitarrista, o ator, o cantor, etc. E eles invariavelmente dizem, não sei, mas não sei porque é que ele não fala comigo, porque aquilo que se nota é que, por vezes, os pais esperam que o adolescente dê o passo para que vá ter com os pais, mas tem que ser ao contrário. Os pais, no bom sentido, é que têm que seduzir o adolescente no sentido de criarem uma relação saudável. E isso leva a que, com a questão da pandemia, as pessoas estavam em casa, efetivamente, partilhavam o mesmo espaço, mas não trocavam interesses em comum, não faziam determinadas coisas que eu acho giríssimas, que são fantásticas, aconselho em casa, é jogos de tabuleiro, façam jogos de tabuleiro, 10, 15 minutos por dia, isso é maravilhoso. Porque vai criar aquelas guerrinhas saudáveis, aquelas pequenas apostas, olha, hoje és tu que vais passear o cão porque eu ganhei, etc. Isso é maravilhoso, cria-se dinâmicas formidáveis. E não havendo essas dinâmicas saudáveis, que ao fazermos isto estamos a trabalhar a saúde mental do adolescente, é natural que esse comportamento se vá alterar na escola. Com isto, o padrão super protetor das sociedades latinas, que é qualquer coisa, dá uma barriga, mãe, dá uma barriga, tens que ir buscar à escola, e aí estamos, atenção, há exceções, e aí estamos a alimentar os fantasmas e as fobias dessa criança, sem dúvida nenhuma que, misturando a dinâmica familiar com medidas super protetoras, isto leva aquilo que me descreveu há pouco, que é essas alterações de comportamento na escola. E que alterações são essas? Irritação, respondendo mal aos professores, desinteresse escolar, hiperatividade, e entre aspas, porque na maior parte dos casos não estamos a falar de uma hiperatividade a nível psicológica, mas mais ao nível de inquietude e ao nível de uma tristeza quase crónica. E trabalhando essa dinâmica familiar e havendo partilha e entre adolescente e pais e o canal fluir de uma forma saudável, como fazerem piqueniques ao ar livre, desporto em conjunto, passearem o cão em conjunto, partilha de interesses, etc. E evitar essa superproteção, também dar responsabilidade ao adolescente, isso vai torná-lo, do ponto de vista emocional, mais capaz de gerir as frustrações no regresso à escola. Fiz-me entender? Sim. Nós até temos aqui um ponto que acho que é importante mencionar, que aqui o nosso convidado, Dr. Luís, já foi orador convidado para falar sobre a felicidade na adolescência, sim, né? Sim. Na Escola Profissional de Braga, em 2018 e 2019, não foi? Exatamente. Como é que foi essa experiência? Como é que os jovens ouviram? Que temas é que abordaram? Se ainda se lembra. Sim, lembro-me, foi muito interessante e, muito sinceramente, num auditório de dezenas de alunos, não consigo precisar agora o número, só vi lá, curiosamente, 2 ou 3 desinteressados, porque de resto estavam todos muito interessados em perceber como é que podiam mudar os comportamentos ao nível do telemóvel, porque aquilo que sucede, e nós vemos muitos jovens quando estão 4, 5, 6 na mesma mesa e estão a falar ao mesmo tempo a usar o telemóvel. Já está, voltamos à questão do multitarefas, na verdade. É aquilo que os americanos chamam fubbing. Acredito que já vos tinha acontecido, a pessoa a manusear o telemóvel e dizer, podes continuar, eu estou-te a ouvir. E não está a ouvir, não é? Eu faço isso muitas vezes com a Marlene. Ela já estava a dizer qualquer coisa do programa. Eu, sim. Olha, em relação a isto, acabei de responder. Portanto, não é, Marlene? Isso acontece muitas vezes, é verdade. E é importante aí a pessoa que estava a falar parar de falar, entrar no contacto ocular, e os adolescentes acharam muita piada a isso, porque isso, de certa forma, eles identificavam-se com essa dinâmica. E até houve lá algumas piadas pelo meio, convidei algumas pessoas para falarem, etc. Uns não aceitaram o desafio, mais tímidos, outros sim, mas foi muito interessante, porque também ajudei-os ao nível das novas tecnologias, de que outra forma é que eles podiam gerir isso. Perceber que as novas tecnologias são fundamentais para nós, ajudam-nos muito no dia-a-dia, mas que o adolescente tem que ter 2 esferas.
a parte, entre aspas, virtual das tecnologias, mas a parte tangível do toque, do afeto, do passear o cão, o gato, dos piqueniques, da natureza, entre outras coisas. Porque se não tiver essas duas variáveis, muito dificilmente vai desenvolver uma saúde mental saudável. Ok, certíssimo. E antigamente a gente não tinha tantas tecnologias como hoje, focávamos mais na parte do piquenique, do passear o cão e o gato, né? Nem que fosse o cão e o gato do vizinho, porque a gente quase, como tínhamos o gato, tínhamos quase 3 ou 4 vizinhos que tinham cão e gato. Sim. E realmente as pessoas dizem, hoje se calhar a saúde mental não é tão forte como há uns anos atrás. Se calhar por causa disso só se focam na tecnologia, do mundo virtual. Agora, por exemplo, com a questão do metaverso, que também estão a dizer que muitos pais estão preocupados porque é mais um incentivo para as pessoas ficarem tão ligadas num mundo virtual e desligarem-se do mundo que nós estamos atualmente, e isso pode provocar problemas como depressões, ansiedades, tristezas. Concordo consigo, e toca aí num ponto essencial que eu não lhe consigo responder, que é o seguinte: os problemas das gerações dos meus pacientes de 50, 60 anos são outro tipo de problemas. Muitas das vezes, desculpem a expressão, mas quase que foram espancados pelas pessoas da primária, etc. Sim. Muita negligência parental, entre outras coisas, que traz outro tipo de problemas. E hoje em dia há um padrão mais de superproteção. Essa superproteção leva ao desenvolvimento de muitas perturbações da ansiedade, que é ataques de pânico, ataques de ansiedade, perturbações obsessivo-compulsivas, aquelas que são muito conhecidas, lavar demasiadas vezes as mãos, etc., para aliviar a ansiedade, o arrumar, o ter tudo simétrico, e muitas vezes até pensamentos muito negativos e muito intrusivos que a pessoa tenta tirar e não consegue. Isto pode ser muito reflexo desse padrão de superproteção. Essas gerações de 50, 60, 60 anos têm outro tipo de problemas, um tipo muitas vezes de stress pós-traumático, melancolia, quase ensimismadas, quase que depressões de ninho vazio, ou seja, quando os filhos saem de casa. Portanto, hoje em dia é que a saúde mental é cada vez mais estudada. Agora, e eles sim tiveram outro tipo de desafios. Agora, há um tipo de desafios diferentes e cabe-nos a nós ajudar a que os jovens consigam encontrar um equilíbrio entre estas esferas, a parte tecnológica e a parte fora da tecnologia. Okay. Mas nós, como pais, não é? Nós também vivemos numa altura em que no nosso tempo não era assim, quando éramos mais novos, mas agora, quando estamos como adultos, nós vivemos tudo a correr. Portanto, muitas vezes o tempo é muito pouco. O tempo que se passa, muitas vezes, com os nossos filhos, acaba por ser, ou o tempo de qualidade que nós passamos com os nossos filhos, acaba por ser muito pouco. O que também vai influenciar também a forma como eles próprios vão lidar com as próprias amizades, não é? Com os próprios relacionamentos depois com as outras pessoas. É uma excelente questão. Qualidade de tempo muitas vezes não implica uma grande quantidade de tempo. Se houver uma boa conexão entre os pais e os filhos dentro daquele pouco tempo que passamos com eles, se houver a capacidade de o pai entrar no mundo da criança, do adolescente, promover hábitos saudáveis, façam coisas em conjunto, a criança que se sinta parte da equipa lá em casa, até podem tornar divertido um jogo no arrumar a casa, etc., entre outras coisas. Isso sem dúvida nenhuma, que apesar de hoje em dia sim, não temos o tempo que desejávamos, que gostaríamos de estar com os nossos filhos, pode ajudar realmente a manter esse equilíbrio. Agora, claro, não estou aqui a falar de fazer isto uma vez por mês, não, tem que haver sempre um pequeno momento do dia para que nos desliguemos das tecnologias e para que possamos, nem que seja 10, 15, 20 minutos por dia, pode ser suficiente para que possamos promover hábitos de saúde mental saudáveis nos nossos filhos. Sim. Se calhar alguém lá em casa possa estar a pensar, pronto, estou a ouvir isto, e diz assim, eu se calhar quando o meu filho era mais pequeno não consegui dar tanta atenção, ele agora já é adolescente, já há um bocado de resistência, acha que é difícil um pai ou uma mãe dar a volta à situação e voltar a criar esses laços e como é que eu ia dizer, enfim, cortar essas barreiras e voltar a essa proximidade e começarem a fazer o certo, começarem a construir a família da maneira certa, por assim dizer. Faz todo sentido a questão que levanta. E eu tenho que ser o máximo transparente com os pais e convosco. Há algumas características de algumas
crianças/adolescentes que é muito difícil trabalhar, nomeadamente aquelas que têm comportamentos opositores, ou seja, que têm comportamentos muito agressivos já enraizados na infância e na adolescência, que por vezes na parte adulta até podem desenvolver aquilo que nós chamamos de comportamentos antissociais, que o senso comum conhece por psicopatas. Mas isso é uma exceção. É uma pequenina percentagem de crianças/adolescentes que são muito difíceis de ajudar, mesmo em tratamento, precisam de um acompanhamento muito consistente e algumas delas institucionalizadas. Salvo essa pequeníssima fatia, na maior parte dos casos que eu tenho visto em clínica, nessa tal recuperação dos laços, do equilíbrio familiar, as coisas têm corrido bem, pelo menos comigo em 90% dos casos. As coisas correm bem. Mesmo se for já um jovem de 16 anos, por assim dizer, não atrapalha? Mesmo que seja um jovem de 16 anos, nesse sentido. Agora, volto a dizer, e ser intelectualmente honesto convosco e com o nosso auditório lá em casa, há uma pequeníssima percentagem de crianças/adolescentes muito desafiantes, com comportamentos muito opositores e muito difíceis de tratar, que às vezes é necessário uma institucionalização. Mas eu estou aqui a realçar que isto é uma exceção, uma pequeníssima percentagem. Portanto, em cada 200 aparece-me, se calhar, um caso desse género, que aí temos que ter um acompanhamento mais multidisciplinar. Okay. Mas esses casos poderão ser também derivados de situações que passaram com os pais, ou alguma criança já nasce, por assim dizer, assim, como se costuma dizer? Aquilo que eu tenho percebido por vezes é gravidezes traumáticas para a mãe, e essa informação pode passar para a criança, partos traumáticos e muito desafiantes, e alguns traumas que desenvolvem com 1, 2, 3 anos, que aí na entrevista clínica conseguimos perceber através dos pais. Portanto, aquilo que às vezes nos tentam vender de que as perturbações mentais por vezes é como diabetes ou hipertensão, etc., não tem nada a ver. Com um desequilíbrio, falta de serotonina no cérebro, etc., portanto toma um medicamento, vai ficar melhor. Não, aqui é completamente diferente. Aqui é uma questão multifatorial. Claro que eu posso nascer com os meus genes com uma predisposição para ser um bocado mais ansioso, para ser um bocado mais ensimismado para mim, mais reservado na medida em que posso ser até um pouco mais melancólico, mas com uma educação adequada, por vezes com uma ajuda adequada de um psicólogo, um terapeuta e com até educadores à volta fenomenais, através da neuroplasticidade, o que é que isto quer dizer? Através da musculação do cérebro, eu posso permitir que esses genes não se manifestem da forma como se manifestariam num ambiente problemático. De uma forma resumida, por vezes a medicação pode ser adequada e pontualmente em casos extremos, com um adolescente que se mutila, que se tenta matar, etc. Mas ali é uma boia para depois ajudá-lo a não se afundar, para que depois o psicólogo possa ajudá-lo a que possa nadar. Porque imaginem o que era, eu sou vosso professor de natação e vocês vêm nadar comigo, eu dou-vos uma boia. Vocês ficam frustrados se não aprenderem a nadar. E é isso que infelizmente acontece em muitas consultas de saúde mental. A pessoa está lá 10 ou 15 minutos, recebe uns comprimidos, está melhor 2, 3, 6, 7 meses, mas depois não aprende ferramentas emocionais para que possa gerir as frustrações do seu dia-a-dia, para que possa saber dizer não, para que possa colocar limites nos seus horários de trabalho, para que possa gerir o sono, para que possa gerir a raiva, a tristeza, a ansiedade, entre outros aspectos. Claro. Esta fase da pandemia também foi uma fase onde trouxe a perda, onde várias pessoas, não é? Perderam familiares, inclusivamente amigos, e muitos deles não tiveram sequer a oportunidade de se despedir, exatamente porque estavam em fase de pandemia e que Nem sequer não puderam ir dava, ao hospital. Sim, portanto não se puderam despedir. Portanto, as fases, o luto também tem fases, Sim. certo? E que também é necessário nós também percebermos que quando se passa por um processo desses é normal. Sim, é perfeitamente normal, estou à vontade para falar, muitas vezes eu até partilho, eu algumas vezes partilho algumas situações pessoais, como partilhar aquela questão há pouco, do meu pai, etc., porque também acho que isso pode contribuir para que possa ajudar e empatizar-me, a sintonizar-me com os meus pacientes. Eu durante a pandemia também perdi um ente querido, um avô, não foi por causa do Covid, foi por outros motivos, e é realmente frustrante, às vezes nós não nos podemos despedir da pessoa, porque nós percebemos como é que os funerais foram realizados, etc., entre outras coisas. Há aqui alguns pontos que eu quero abordar ao nível do luto. Ponto número 1,
não há problema em estarmos tristes durante um determinado período de tempo. É perfeitamente natural. Ponto número 2, essencialmente, não recorram logo a antidepressivos se estiverem tristes, porque é essa tristeza que vai ajudar aos poucos a cicatrizar esse acontecimento. Ponto número 3. Quando somos amigos ou familiares da pessoa que está enlutada, é muito importante nós dizermos à pessoa que estou aqui, queres ir dar uma volta, tudo bem, não queres, vou respeitar o teu espaço, mas não dizer, deixa para trás, a mim aconteceu o mesmo, isto vai passar, isto é só meio dúzia de dias. Não, nós somos diferentes. No meu caso, a minha dor durou determinado período de tempo, com outra pessoa, consigo, não é consigo, pode ser diferente. E temos que saber respeitar esse timing. Claro que há várias fases do luto, por vezes a pessoa nega a realidade, a pessoa entra em raiva, só comigo é que me aconteceu, etc. E até que há um momento em que a pessoa vai aceitar. Só que nesse processo de aceitação é muito importante que a pessoa arranje tempo para viver essa tristeza. Arranjar alguns minutos por dia para chorar é um exercício interessantíssimo para o enlutado, porque são essas lágrimas que vão ajudar a cicatrizar a ferida. Claro que se falarmos de uma situação violentíssima, estou-me a lembrar, não é demais que vêm ao meu consultório que perdem filhos, claro que não há forma de aceitar isso, mas vamos trabalhar para mitigar essa dor e para que essa ferida se torne numa cicatriz que possa doer menos, que é possível. Atenção, temos de ter muito cuidado quando falamos dessas situações. Mas é perfeitamente possível e é desejável que a pessoa possa, aos poucos, ir cicatrizando essas feridas, arranjando um momento para se permitir estar triste. Ainda bem que tocou nesse tema, porque nós hoje em dia vivemos muito numa positividade tóxica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, vamos pensar positivo, porque o pensar positivo vai nos ajudar. Ajuda em determinadas situações. Só que, por vezes, por mais pensar positivo que eu utilize, é uma frustração que eu não consigo sair dessa tristeza. Portanto, para lidar com a tristeza é dar espaço para que ela possa ajudar a cicatrizar, porque as emoções não são negativas, elas só se tornam negativas se nós não conseguimos lidar com elas. As emoções pesadas, elas ajudam-nos a gerir melhor a nossa vida. Quando eu digo emoções pesadas, falo daquelas mais básicas e primárias, a tristeza, a raiva e o medo. Depois temos uma emoção positiva que é a felicidade. Portanto, estas 4 emoções ajudam-nos a sobreviver e realmente a evoluirmos emocionalmente. E a tristeza tem um papel essencial. Exato. E também ainda bem que falou até nisso, porque às vezes ouvimos falar daquelas pessoas que, não, eu estou tão preocupado, que ela perdeu aquela pessoa que era tão importante para ele e ele quer se fechar, isso não lhe vai fazer bem, de certeza. E às vezes é querer ser bom demais na altura errada, se calhar. A pessoa precisa de espaço, tem que se dar espaço, tem que se respeitar da forma como ela está a sentir. Claro, pega-se na mão da pessoa, olha, se quiseres falar deste tema comigo, por mim, eu estou disponível, podes ligar-me a qualquer hora, vou respeitar o teu espaço. Se não quiseres falar, tranquilo, podemos ir ao futebol, etc., como fazíamos no passado, quando sentires preparado. Não pressioná-la. Estar lá presente no momento, a pessoa sentir a presença, mesmo que não a manifeste. Agora, dizer aquilo que anda lá, desabafa comigo, diz-me o que é que se passa contigo, ainda não estás bem, etc. Isso vai funcionar ao contrário. E uma coisa muito importante, que é, se nós vimos a pessoa num estado de sofrimento extremo, é importante chegarmos à beira da pessoa e lhe perguntarmos nos olhos: estás a pensar em matar-te? Porque não tem mal nenhum perguntarmos isso. Não é por perguntarmos isso que a pessoa vai fazê-lo, não é? É uma medida preventiva. Estou a falar em casos extremos, porque acontece muitas vezes o luto pode levar a pensamentos suicidas. Perder um filho, perder um pai, perder um irmão, etc. Exato. E ainda bem que o doutor veio cá, porque estamos a esclarecer cada ponto. Nós gostamos muito de ter assim, programas informativos. O doutor já tem vastos anos de experiência, já foi orador em vários lugares a falar sobre diversos temas, já ajudou muitas pessoas, com certeza. Qual é o sentimento? Porque, lá está, foi com, se não me engano, 14 anos que começou nessas brincadeiras com as mães dos colegas e hoje está no ponto em que está, realmente consegue chegar a pessoas e dar-lhes ferramentas para elas lidarem com os seus sentimentos e vencerem. E com certeza viu, e como mencionou até, a maior parte dos casos consigo ajudar. Qual é o sentimento quando olha para trás e onde está hoje e os casos que já conseguiu ajudar?
Qual é o sentimento? Responsabilidade, no sentido de perceber o que é que eu posso continuar a melhorar para ajudar as pessoas. Segundo ponto, uma enorme gratidão por ser possível todos os dias fazer aquilo que mais gosto, que é contribuir para o bem-estar das pessoas. E, acima de tudo, perceber verdadeiramente que todos nós, olhando para dentro de nós, tentamos encontrar um sentido para a vida, uma missão, um propósito. E o facto de eu ter conseguido encontrar isso tão cedo, sinto-me mesmo muito feliz e muito abençoado. Porque eu verdadeiramente, quando eu noto que estou aí pelo caminho certo e a ajudar a pessoa, eu sinto mesmo no meu corpo uma adrenalina muito positiva. Isso é mesmo gratificante. E podemos transmitir isto lá para casa nos mais diversos trabalhos que nós tivermos a desempenhar, quer seja a vender algodão numa feira popular, o sorrir para uma criança, mandar uma piada, quer seja num departamento das finanças, conseguir ajudar alguém. Portanto, se nós no nosso dia-a-dia, na nossa profissão, conseguimos encontrar realmente um espaço de ajudar, uma palavra amiga, e percebemos que estamos a contribuir para o bem-estar da outra pessoa, sem dúvida nenhuma que praticando a compaixão, acho que é um dos caminhos para encontrarmos o nosso próprio bem-estar. Espetacular, muito Muito bom. Sim, nós até, acho que tu costumas dizer isso, é importante fazer aquilo que se gosta, com amor, com dedicação, tu costumas dizer isso muitas vezes. Costumo, porque acho que isso é extremamente importante, e sabermos, e outra coisa também muito importante é ficarmos contentes com a felicidade dos outros. Não é? Sem dúvida, isso é sem muito dúvida. importante É muito gratificante. E as neurociências dizem isso. Mathieu Ricard, depois podem pesquisar no Google, o meu francês é horrível, peço desculpa, que com 30 anos abandonou a alta sociedade de filósofos de França e foi viver para Katmandu, a capital do Nepal, ajudar crianças órfãs. Começou a trabalhar na sua mente através da meditação da compaixão e permitiu-lhe realmente que fosse salvo num estudo por parte do neurocientista que é o Richard Davidson, no início deste milénio, em que foi rotulado, entre aspas, do homem mais feliz do mundo. Isto porque muito com base no ajudar os outros, muito com base em técnicas de visualização, de desejar que o outro alivie do seu sofrimento. Eu acho isso maravilhoso e as neurociências ajudam a explicar isto. Isto não tem nada a ver com religião, isto é transversal a todos os seres humanos. Claro. O doutor, se alguém esteja lá em casa e diga eu gostaria muito de entrar em contato consigo, você também faz consultas online? Tem essa Sim. Tem uma forma de o encontrarem nas redes sociais? Sim. Através do meu site psicólogoclínico.pt, ou mesmo no Google, pesquisando Luís Lameira, chegam lá facilmente, ou psicólogo Lameira no Instagram, ou psicólogo Luís Lameira no Facebook. Qualquer um destes canais eu estarei disponível, quer seja online, porque hoje em dia temos esta ferramenta em pacientes de vários lados do mundo, quer seja presencialmente. Ok. E é ficar atentos, porque se houver alguma oportunidade em que vai ser orador também em algum lugar, coloca lá essa informação nas redes sociais, eu vou estar X dia, X lugar? Sim. Eu este mês, por volta do final de maio, ainda não consigo especificar o dia, mas estarei presente numa palestra aí a falar sobre liderança. Ok, maravilha, espetacular. Bom. Doutor, agradecemos imenso por ter estado cá. Falamos bastante sobre saúde mental. Eu aprendi bastante, acredito que a Sara também, e todos nós aqui. Teremos que convidá-lo cá uma próxima vez, se o aceitar. Eu é que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigada. E então, foi mais um programa fantástico, onde nós estivemos a falar de um tema que com certeza interessou a muitos. Você já sabe, se quiser fazer uma sugestão, vá ao Facebook, Instagram, fale connosco, que temas é que gostaria que a gente abordasse e a gente vai tentar ajudar. Exatamente. E este é um programa que você com certeza vai querer rever, portanto, mais ou menos daqui a 2 semanitas você vai ter disponível no nosso canal de YouTube. Subscreva para que possa estar a par de todos os nossos programas. Exatamente. E nós aqui no Manhãs de TV somos assim, temos sempre convidados fantásticos, temáticas espetaculares, você tem que ficar atento. Hoje não foi um programa de muitas brincadeiras, eu e a Sara temos sempre as brincadeiras, mas é um programa bem disposto. Mas aconselhamos você a ficar atento à grelha da Curiacos TV, porque nós temos outros programas fantásticos, informação ao minuto, isto ao povo a falar, conversa de mulheres, temos programas que nunca mais acabam, não é verdade? E os técnicos também estão a acompanhar. Exatamente. Portanto, é só nos seguir e conhecer um bocadinho da nossa grelha da Curiacos TV. Exatamente. Se quiser vir apresentar o seu projeto aqui ao nosso canal, temos todo o gosto em recebê-lo. manhãstv@gmail.com,
e também através do nosso contacto telefónico, também através de mensagem privada no Facebook, traga o seu projeto até nós e dê a conhecer ao mundo. Nós teremos todo o gosto em entrevistá-lo. Exatamente. E foi um prazer estar consigo. O resto um dia fantástico. Começou agora amanhã, mas o dia ainda tem muito pela frente. Desejamos uma manhã e um dia fantástico para si. Contamos consigo no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.